Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. O meu nome é Júlia Tomás e cabe-me a mim hoje, em nome do IAPMEI, conduzir este webinar que tem o tema de Visão Artificial numa Estratégia de Transformação Digital. Esta sessão faz parte de um conjunto de webinars que temos estado a realizar desde maio. Portanto, esta sessão em concreto hoje está a ser organizada em conjunto com a Universidade de Aveiro, a quem agradeço desde já aqui toda a colaboração na organização desta sessão. Portanto, faz parte de um ciclo de webinars que designamos de Digital Take-Off, acelerar o futuro das PMEs, que tem como objetivo disseminar conhecimentos e práticas bem-sucedidas ou que tenham capacidade de ajudar as empresas a fazer mudanças num contexto em que vivemos, portanto, atendendo até ao contexto que nós vivemos de muitas empresas adotaram o digital e, portanto, todas estas temáticas têm como objetivo reforçar esta transição. Todas estas iniciativas têm sido organizadas com um conjunto de parceiros, desde o Instituto de Saúde e Qualidade, a Universidade do Minho, o Politécnico de Leiria e, portanto, a Universidade de Aveiro. Só dizer-vos rapidamente como é que vai ser desenvolvida a sessão de hoje. Temos connosco 4 oradores convidados para nos falar sobre os sistemas de visão artificial, como é que eles podem ser integrados na estratégia de transformação digital nas empresas. Temos o Dr. António Neves, professor e investigador da Universidade de Aveiro. Temos também connosco a partilha de experiências e exemplos práticos de 2 empresas. Temos uma intervenção do engenheiro Vítor Medeiros da Infoimon, bem como do engenheiro Tiago Carvalho da E Fonseca. Depois, mais tarde, serão apresentados e contextualizada também o seu trabalho e a sua relação com o tema desta sessão. Depois, como na última intervenção, teremos então, para nos falar sobre a avaliação de maturidade digital, a professora Leonor Teixeira, da Universidade de Aveiro, que trabalha desde há muito tempo nestas áreas de apoio às empresas nas questões da transição digital. Teremos espaço aqui também para responder a algumas das vossas questões. Existe um espaço de perguntas escritas que poderão fazê-lo durante a sessão, à medida que vão ouvindo aqui as intervenções, e no final daremos aqui um espaço para que os oradores possam, de uma forma sequencial, poder atender às vossas dúvidas. Algumas questões muito práticas relacionadas com este webinar. Ele será gravado e disponibilizado às pessoas que se inscreveram. Iremos também disponibilizar as apresentações para que possam depois, de uma forma mais calma, rever algum elemento que acham pertinente ou que queiram analisar com mais atenção. E penso que, assim, em termos gerais, está mais ou menos tudo indicado. No nosso site do IAPMEI teremos depois esta gravação disponível também, esta e as outras do ciclo de webinars dedicados a este tema. Poderão também consultar na zona dos webinars e poder analisar as temáticas já abordadas. Ainda teremos mais alguns eventos. Eu, no final da sessão, voltarei aqui para vos dizer a programação das próximas sessões. E então eu vou para já passar então a palavra e desejar-vos uma boa sessão nesta tarde. Muito obrigada. Boa tarde.
Ora, boa tarde a todos que nos estejam a ouvir. Antes de mais, queria agradecer o convite para participar neste webinar. É sempre um gosto poder como membro de uma instituição de ensino superior, partilhar aquilo que são as nossas experiências nas áreas que possam ser do interesse de todo o nosso tecido empresarial. Portanto, é com muito gosto que aceitei o desafio de vir desafiar-vos um pouco, a todos os que nos estão a ouvir, de pensarem o que é que poderia ser o uso de visão por computador num contexto empresarial, nas suas mais diversas valências. Eu sou professor no Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e Informática, investigador no Instituto de Engenharia Eletrónica e Informática de Aveiro, e faço parte do grupo de visão por computador desta instituição. Portanto, na prática é um grupo multidisciplinar, como vamos perceber daqui a pouco. Envolve inclusive pessoas de mais do que um departamento, nomeadamente a eletrónica e a mecânica como principal contributo, e temos feito trabalho de investigação recente em diversas áreas, mas sobre isso irei daqui a pouco. Queria se calhar começar por partilhar um pouco convosco algo que é mais ou menos senso comum. Portanto, o sistema de visão, nós, como seres humanos, usamos a visão talvez como o principal sensor. Portanto, nós temos uma capacidade enorme em reconhecer tudo aquilo que se passa à nossa volta, em reconhecer pessoas, objetos. Conseguimos, de forma extremamente fácil, poder andar evitando obstáculos, enfim. Temos toda uma capacidade que resulta daquilo que é a utilização do nosso olho como sensor e daquilo que é o nosso cérebro como unidade de processamento. Portanto, a visão, os estudos mostram e indicam que é um processo altamente complexo e que resulta exatamente da combinação destes dois órgãos do corpo humano. É também conhecido que o ser humano sofre de muitos problemas no que toca à utilização dos seus sentidos. Quantas vezes já fomos enganados por um rosto que achamos que conhecemos, ou quantas vezes perdemos algum detalhe de uma imagem que estamos a tentar interpretar. Para além disso, duas pessoas diferentes interpretam a mesma imagem, a mesma visão do mundo, também ela de forma diferente. E somos muito pouco precisos, não temos, dificilmente teremos a capacidade de avaliar um objeto que esteja a uma certa distância, como tendo 1 centímetro ou 2 centímetros. Para além disso, como seres humanos que somos, sofremos também de um problema chamado cansaço. E, portanto, se eu tivesse que inspecionar um determinado produto que estivesse a ser produzido à taxa de várias unidades por minuto, acho que seria fisicamente impossível. Portanto, isto é a nossa visão humana, o nosso talvez principal sensor para percebermos o mundo. Do lado do computador, podemos também pensar em usar visão, e é isso que nós chamamos o conceito de visão por computador. O que é que o computador vê? O computador vê números organizados de uma forma matricial, portanto a imagem digital não é mais do que um conjunto de números organizados sob a forma de uma matriz, dependendo do tipo de imagem com que estejamos a trabalhar, e eu daqui a pouco voltarei a esse assunto. Poderemos estar a falar na existência de um número em cada ponto da imagem, de 3 ou mais números, dependendo do tipo de imagem. A título de exemplo, uma imagem a cores, temos em cada posição, o chamado pixel, 3 números que representam as cores primárias. Mas, enfim, detalhes só para tentar passar-vos a mensagem de que, do lado computacional, aquilo que nós temos são zeros e uns, são números, e é preciso dotar os computadores de software necessário para poder interpretar estes números e extrair algum significado das imagens. É aí que a visão por computador se torna uma mais-valia, quando os computadores são capazes de extrair dados úteis das imagens. A título de exemplo, já é possível nos dias de hoje passar uma imagem ao computador e esperar que ele nos caracterize quais é que são os objetos que encontrou. Esta imagem que vocês estão a ver é o estado da arte em termos de reconhecimento de objetos, mas para nós humanos conseguimos encontrar muito mais do que os 3 que estão referidos aí à vossa frente. Portanto, nós seres humanos vemos as imagens com este caráter extremamente rico, com informação visual que tão bem reconhecemos. Os computadores veem coisas muito mais simples e difíceis de processar, veem números. Visão por computador é uma área extremamente abrangente, vai desde a ótica, porque visão não é mais do que o tratamento da luz que incide sobre um determinado dispositivo físico, que nós chamamos câmara digital, iremos também passar os olhos nisso daqui a pouco. Necessita de todo o conhecimento do processamento de sinal, porque o resultado desse sensor é um sinal analógico, terá que ser convertido para digital para ser mais tarde processado. Há a camada de processamento que nós normalmente designamos por processamento de imagem, porque tipicamente num qualquer sistema de visão vai ser preciso manipular esses mesmos números que eu referi há pouco.
Mais recentemente, com a evolução dos sistemas computacionais e com a disponibilidade de um grande conjunto de dados, tem havido uma grande evolução ao nível na aprendizagem das máquinas. Já vos explico daqui a uns minutos o que é que eu tenho em mente. E, portanto, tudo isto combinado leva-nos a ter este tema da visão por computador, que, em última instância, pretende que as máquinas consigam utilizar a visão tal como o ser humano. Será que conseguimos lá chegar? É a questão que eu vos deixo e os colegas convidados para esta sessão irão daqui a pouco mostrar-vos que sim, é possível nos dias de hoje já conseguir conseguir que as máquinas consigam interpretar as imagens, em alguns casos inclusive de forma melhor, mais rápida e mais precisa do que o ser humano. A questão da aprendizagem das máquinas que eu vos referi há pouco, portanto, fruto da capacidade de processamento que temos à disposição, fruto da quantidade de dados que são adquiridos no dia-a-dia, nós conseguimos hoje ter um sistema de visão que simplesmente, treinado com uma quantidade significativa de imagens, grosso modo, apesar de haver modelos que não necessitam assim tantas imagens, mas enfim, não entrando em pormenores, portanto, é possível hoje, dada uma imagem como entrada, poder caracterizar essa imagem, sem que para isso tenhamos que ter tido um ser humano treinado a desenvolver ferramentas para extração de características de forma mais manual. Portanto, os métodos mais tradicionais envolviam basicamente 2 passos. Eu tenho uma imagem, dessa imagem retiro características e depois tenho algoritmos de classificação, portanto, software que consegue classificar se aquela característica corresponde a ser, vamos imaginar, um objeto ou, enfim, uma classe de objetos. Com a aprendizagem profunda e a aprendizagem das máquinas, o tema em inglês Deep Learning soa melhor, é possível, com as ferramentas certas, simplesmente treinar o modelo sem que nós, programadores, tenhamos que interagir sobre os detalhes do mesmo. Portanto, o próprio software aprende quais é que são as características e como as classificar. Estamos a falar de trabalho, portanto, o grande avanço foi dado, eu diria, na última década e é o estado da arte neste assunto. Por outro lado, há sempre alguns termos que nos deixam baralhados quando olhamos para estas questões da visão por computador. Há, por vezes, o termo visão de máquinas ou visão robótica. Aquilo que se pretende quando se separam esses termos tem basicamente a ver com a parte física, isto é, se eu tiver uma máquina física que está a utilizar os dados sensoriais da imagem que adquire para poder atuar sobre o mundo, eu estarei tipicamente a falar de visão robótica. Ou seja, há uma ação que resulta daquilo que é a percepção que se obtém usando a imagem digital. Se eu tiver, por exemplo, um sistema de inspeção que está montado à saída de uma linha de produção para verificar se o produto segue uma série de características ou tem as propriedades desejáveis, tipicamente chamamos a esse sistema um sistema de visão de máquinas, machine vision em inglês. Portanto, limita-se a usar a visão por computador para extrair características e para inspecionar, ou seja, tipicamente não há uma ação resultante dessa percepção do mundo. Eu tenho aqui vários vídeos, depois vocês poderão, portanto, quem nos estiver a ver pode consultar, mas quando eu penso em visão de máquinas, imagino, por exemplo, um sistema de inspeção. Eu vou só passar aqui, peço desculpa, aqui o meu vídeo enganou-me. Bom, enfim, depois vocês poderão procurar esta informação online. Mas, portanto, visão de máquinas no sentido mais coisas como sistemas de inspeção, sistemas de visualização. Quando eu penso em visão robótica, estou mais a pensar na capacidade das máquinas poderem agir de forma autónoma com base naquilo que é a sua percepção sensorial. Desde coisas mais divertidas, como podermos ter, por exemplo, robôs a jogar futebol, que é um dos nossos projetos lúdicos aqui da Universidade e de investigação, em que as máquinas são completamente autónomas, são capazes de identificar a bola, os adversários, as linhas do campo, e todas as suas ações dependem daquilo que estas máquinas conseguem extrair dos seus sensores, nomeadamente dos sensores de imagem. Até outro tipo de máquinas que são, digamos assim, o estado da arte, aquilo que se consegue em termos de robótica. Atenção, algumas das aplicações aqui, e publicidade à parte, não é? Isto é aquilo que já se consegue fazer com o robô. Eu trago aqui meramente, portanto, como académico que sou, trago aqui algumas aplicações mais académicas. Os meus colegas depois trarão aplicações muito mais focadas para problemas do dia-a-dia potenciais da vossa empresa. Bom, mas podemos fazer isto com robôs que têm rodas, com robôs que têm pernas, com máquinas que voam, como, por exemplo, sistemas de visão aplicados
aplicados a coisas como drones, por exemplo, para navegação autónoma. Isto já é uma realidade, portanto, a interpretação do mundo que envolve o robô, portanto, com auxílio de imagem, e neste caso, inclusive, com auxílio também de aprendizagem das máquinas para a extração das características, até àquilo que poderia ser, eventualmente, a fábrica do futuro, em que nós conseguiríamos, eventualmente, combinar todos estes sensores para, eu posso voltar uns segundos atrás, mas combinar coisas que pode ser o uso de drones, máquinas que voam, passando por sistemas de AGVs completamente autónomos e não filoguiados, portanto, em que têm uma interação mais natural com o meio fabril. Portanto, isto tudo é uma realidade e arrisco-me a dizer que muito fruto daquilo que foi a evolução dos sistemas de visão por computador. Visão por computador também é mais do que as duas grandes peças, as duas grandes áreas que eu vos mostrei. Podemos pensar em visão por computador em tudo o que está relacionado com a biometria, portanto, sistemas de controle de acessos, enfim, tudo o que vocês possam imaginar no que toca à utilização de imagem para caracterização do ser humano, coisas como, por exemplo, análise de postura, principalmente nos dias de hoje, em que estamos cada vez mais com uma população envelhecida e ainda no mercado de trabalho, em que temos de ter um cuidado acrescido com a sua postura no dia-a-dia, e, portanto, essa, entre muitas outras aplicações, como, por exemplo, poder usar a realidade virtual e aumentada para poder fornecer a alguém instruções de como fazer a montagem de uma determinada peça. Portanto, a aplicação da visão não só para aquilo que é o mais tradicional, do que eu vos mostrei nos dois últimos slides, mas também para coisas mais vocacionadas para o ser humano, portanto, centradas no humano. Não me querendo alongar muito na minha apresentação, vou só muito rapidamente dizer-vos, por exemplo, o estado da arte em termos de reconhecimento de postura já permite, com uma simples câmara digital no espectro do visível, ser possível extrair detalhadamente aquilo que é a postura do ser humano. Portanto, estou-vos a mostrar um trabalho recente, publicado no final de 2019, início de 2020. Portanto, já é possível, nos dias de hoje, com câmaras digitais relativamente simples, do espectro do visível, poder fazer a estimativa daquilo que é a postura humana. Bom, sobre câmaras digitais, os meus colegas irão detalhar mais, mas queria só transmitir-vos que há toda uma variedade de câmaras, dependem do tipo de informação que captam, do tipo de interface que têm com as unidades de processamento, se têm ou não têm sistemas de processamento integrado, portanto, desde câmaras que medem distâncias, que simulam a utilização do olho humano numa tentativa de extrair também distâncias e informação tridimensional, desde informação térmica, informação de raio-x, enfim, há dispositivos que medem quase tudo aquilo que são as nossas necessidades. As mais comuns são as câmaras do espectro do visível, que adquirem informação que é refletida pelos objetos quando estamos perante uma luz, portanto, dentro do espectro do visível, seja ela solar, seja ela artificial. Há depois toda uma panóplia de câmaras que permitem ter como resultado informação de profundidade, ou por outras palavras, informação de distância. Podemos ter câmaras, infelizmente na pandemia em que vivemos nos dias de hoje, houve um aumento crescente desta tecnologia, portanto câmaras do espectro do infravermelho para medição de temperatura, mas irão ver daqui a pouco também com mais pormenor algumas aplicações concretas. E depois há câmaras para as mais diversas tipologias, desde raio-x, câmaras multi e hiperespectrais, em que para o mesmo ponto físico conseguimos medir de forma simultânea ou quase simultânea diversos comprimentos de onda, portanto muito útil para uma série de aplicações, enfim, desde sensorização remota, como por exemplo coisas como processar alimentos, etc. Portanto há uma série de aplicações para estas câmaras multi e hiperespectrais. Também ainda relacionado com a componente de visão por computador, não temos só câmaras no sentido da câmara digital que eu vos estava a mostrar. Há alguns tipos de sensores cujo resultado tipicamente também pode ser tratado como uma imagem. Estou a falar do radar, portanto começando no canto inferior direito, passando pelos lidares 3D ou planares, portanto em que temos apenas um plano de informação. Todos estes sensores por vezes combinados para diversas aplicações, eu trago apenas aqui uma como motivação, mais uma vez, como académico que sou, a questão da condução autónoma e, portanto, ter a capacidade de obter mapas com o detalhe que vocês conseguem ver no canto superior direito. Portanto, com a combinação, por vezes, há sistemas de visão em que é necessário haver a combinação multissensorial, portanto, haver múltiplos sensores para
atingirmos o fim que nos pretendemos. Em termos da Universidade de Aveiro, e eu estou mesmo a terminar, em termos da Universidade de Aveiro, nós temos desenvolvido investigação em quase todos estes temas que eu vos fui tocando nos últimos 10 minutos. Portanto, trabalhamos ao nível da visão robótica, ao nível da extração de informação de alto nível de imagens, tudo o que tem a ver com tratamento de dados 3D. Também temos uma equipa a trabalhar na área da condução autónoma e do apoio à condução, com uma aplicação, um grupo grande de investigação na área da imagem médica, toda a questão da análise de postura para as mais diversas aplicações, tudo o que tem a ver com biometria, desde reconhecimento facial, reconhecimento de emoções, enfim, portanto, digamos que todos aqueles temas principais da visão por computador temos um grupo relativamente vasto e diversificado. Os próximos oradores convidados para esta sessão são dois colaboradores, portanto, o engenheiro Vítor Medeiros e o engenheiro Tiago Carvalho. O primeiro está aqui em representação da empresa Infineon, sediada aqui, portanto, a versão portuguesa, sediada aqui na cidade de Aveiro, portanto, uma empresa de referência na área da visão, mas a apresentação mais detalhada ficará para o próprio dentro de poucos minutos. O engenheiro Tiago Carvalho, a representar uma empresa também líder na área da automação, um pouco mais abrangente, talvez, e que irá também fazer a sua apresentação de forma mais detalhada. Portanto, a empresa é Fonseca, também com sede aqui em Aveiro. Portanto, estamos em muito boa companhia. Desejo a todos que aproveitem os próximos minutos para perceberem concretamente e com exemplos muito concretos e objetivos onde é que a visão por computador pode entrar como potencial ferramenta para a digitalização daquilo que são todos os nossos processos produtivos. Portanto, até já, vou passar então a palavra ao engenheiro Vítor. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Vítor Medeiros, eu sou responsável pela gestão de negócios da Infineon em Portugal para a área científica e tecnologias de informação. Agradeço desde já o convite que nos endereçaram, tanto pelo professor António Neves, assim como pelo IAPMEI, para participar neste ciclo de webinars. Ora bem, o nosso objetivo é hoje trazer aqui algumas que são as nossas experiências e exemplos de aplicação para que possa haver uma ligação entre aquilo que são os exemplos que nós temos de aplicações ao dia de hoje a funcionar na indústria e aquilo que possam ser as vossas necessidades. Ora bem. Ok? Ora bem, a Infineon é uma empresa unicamente especializada em soluções de visão artificial e análise de imagem. Portanto, nasceu no ano 94 em Barcelona. Portanto, temos escritórios em Portugal desde 2003, México 2007 e Brasil desde 2011. Temos escritórios também em várias cidades de Espanha e como somos um membro do grupo Stemmer Imaging, estamos também presentes em várias cidades europeias. Ora bem, o que é que a Infineon oferece concretamente? Oferecemos tudo aquilo que sejam as soluções e ou os componentes para que se possam desenvolver essas soluções baseadas em tecnologia de visão artificial e esses componentes são essencialmente aquilo que são as tecnologias de iluminação, os sistemas ópticos, as câmaras, frame gravas e softwares de análise e processamento de imagem. Nós trabalhamos de uma forma que pensamos ser diferenciada, portanto, tentamos encontrar junto dos nossos potenciais clientes os problemas que se pensam resolver com a tecnologia de visão artificial. Estudamos do ponto de vista exclusivo da visão artificial, no sentido de perceber se esses projetos têm ou não viabilidade técnica para serem executados. Nem todas as necessidades, os projetos que nos chegam têm uma viabilidade técnica para serem executados com esta tecnologia, portanto, não é, portanto, o holy grail das soluções. Portanto, o estudo de viabilidade tem um papel muito importante no sentido de percebermos se temos ou não um projeto viável para seguir em frente.
Portanto, fazemos tudo aquilo que é a assessoria completa na eleição da solução técnica e também no desenvolvimento. Portanto, fazemos tudo aquilo que é a formação e suporte aos nossos clientes, para aqueles que queiram desenvolver as próprias aplicações. No caso de soluções chave na mão, já é um bocadinho diferente. Portanto, temos também a possibilidade de desenvolver soluções à medida das necessidades dos nossos clientes. Ora bem, a visão artificial pode-se aplicar a diferentes mercados. Indústria, sem dúvida, é o mercado mais importante para a Infineon. No entanto, outros setores como transportes, segurança, multimédia, área de investigação, instrumentação, desportos ou mesmo outros setores são também áreas onde a visão artificial se aplica, no entanto, com menos frequência. Mas vou me cingir apenas ao setor industrial. Portanto, a visão artificial no papel da transformação digital na indústria, a indústria 4.0. Portanto, quando falamos em indústria 4.0 e em transformação digital, temos que falar obrigatoriamente na internet das coisas, naquilo que é a banalização da ligação à internet. Temos que falar do 5G, que já não estamos assim tão longe dessa tecnologia. Temos que falar nas soluções cloud, temos que falar na inteligência artificial, temos que falar também naquilo que é a realidade virtual e aumentada, naquilo que são os interfaces de comunicação homem-máquina, temos que falar em automatização e flexibilidade e falar num futuro automatizado e robotizado. De uma forma geral, num futuro próximo, aquilo que não estiver ligado não existe. Ok? Portanto, vamos ver alguns exemplos de aplicações. Portanto, o que é isto da visão artificial? Portanto, a visão artificial não é mais do que um sensor de tecnologia 2D, 3D ou diferentes comprimentos de ondas, como podem ser no infravermelhos, ou multi ou hiperespectral, em que, através da extração de informação por algoritmos de análise e processamento de imagem, extraímos essa informação, podemos enviar esses dados a um nível superior, com base de dados em softwares de ERP, gestão da produção ou qualquer outro software na cloud, e depois temos a automatização do controle dessa atividade ou processo industrial e na tomada de decisão. Portanto, essencialmente, de uma forma muito sucinta, o sistema de visão cinge-se a este ciclo que nós temos aqui. Imagem, extração de processamento, extração de informação, partilha desta informação com sistemas superiores e tomada de uma decisão com a própria linha. Portanto, porque é que queremos utilizar visão artificial? Queremos utilizar a visão artificial porque queremos fazer inspeção contínua a 100% dos nossos produtos, inspeção em tempo real e sem contacto. Portanto, esta é uma tecnologia que nos permite extrair várias características e parâmetros ao mesmo tempo. Portanto, com a tecnologia de visão artificial conseguimos extrair várias informações, desde medidas de nossa peça ou características de qualidade, comportamento. E isto é informação que é, portanto, uma tecnologia geradora de informação importante para alimentar tudo aquilo que são os sistemas de informação de nível superior. É, nesse sentido, uma tecnologia também importante para poder alimentar aquilo que são os sistemas de softwares de nível superior e assim contribuir naquilo que é na transformação digital e na indústria 4.0, ok? Portanto, esta tecnologia de visão artificial é transversal a toda a indústria automóvel, farmacêutica, eletrónica. Estas são talvez as que mais utilizam esta tecnologia. No entanto, é maior tanto a sua aplicabilidade quanto maior for o nível de automatização dessa indústria e a produção em série. Portanto, são requisitos que são essenciais para que as tecnologias de visão artificial se possam aplicar com sucesso. Ora bem, no que diz respeito a aplicações, exemplos de aplicações, no que diz respeito a controle de qualidade e detecção de defeitos,
Podemos ter aplicações para detecção de defeitos como faltas de material, presença ou ausência de componentes, falhas em impressão ou gravação laser. Portanto, e neste sentido, extrairmos características e garantir que a produção que estamos a fazer sai com os parâmetros que queremos para a sua qualidade. Portanto, tecnologias de câmaras 2D, mono ou policromáticas e com técnicas de iluminação por LEDs. Ainda dentro daquilo que é o controle de qualidade, detecção de defeitos, uma aplicação muito interessante, foram desenvolvida pelos nossos colegas em Barcelona, que é a inspeção de defeitos em pinturas. Portanto, aquilo que se procura são borbulhas ou rugas, irregularidades ou picos de pó que ficam agarrados na tinta. Portanto, e neste sentido, as tecnologias de visão artificial hoje em dia permitem-nos fazer este controle de qualidade de pintura. É certo que requer condições muito específicas, como podemos ver aqui este túnel de iluminação, e estas iluminações posicionadas estrategicamente e algoritmos adequados, consegue-se fazer esta extração de informação. Nesta aplicação foram utilizadas cerca de 16 câmaras 2D de 5 megapixels monocromáticas e iluminações de LEDs. Portanto, isto são iluminações de LEDs, não são iluminações fluorescentes. Um pequeno vídeo que podemos ver o túnel da aplicação, neste caso que é da aplicação Ford, onde os carros na saída do túnel da pintura são capturadas as imagens para detecção de defeitos e assinalam imediatamente onde é que esses defeitos estão presentes. Depois, neste caso, o operador vai a essas zonas e fazer a reparação da pintura onde esses defeitos se encontram. Outras aplicações também na detecção de defeitos, com a evolução dos algoritmos de inteligência artificial, mais concretamente naquilo que é os algoritmos de Deep Learning, permitem-nos hoje em dia resolver aplicações que até há algum tempo atrás nós as tínhamos como completamente impossíveis de poder automatizar e ter estabilidade nos resultados. Portanto, este é um exemplo muito típico, que é a detecção de defeitos na indústria têxtil, com defeitos como estes, são bastante subtis. Hoje em dia, com a tecnologia Deep Learning, podemos resolver este tipo de aplicações. Pode ser aplicado também a materiais naturais, que têm bons resultados também. Mas, portanto, mais uma evolução da tecnologia que nos trouxe a possibilidade de resolver aplicações que até há bem pouco tempo não as conseguiríamos resolver. Ainda dentro do controle de qualidade, metrologia 2D, aqui apenas para mencionar que podemos fazer controle de metrologia por visão artificial. Devemos utilizar aquilo que são o equipamento adequado para fazer esse controle. É aquilo que nós chamamos as lentes telecêntricas, são lentes como estas aqui, que não têm efeito de perspectiva. Umas lentes convencionais têm aquilo que são as aberrações ópticas, que introduzem erro na imagem, a distorção, e que depois resultam em erros também de medida. Portanto, adequar aquilo que é o hardware à solução que pretendemos implementar. Ainda dentro da metrologia, podemos utilizar a metrologia de aplicações 3D. Neste caso, podemos utilizar tanto tecnologia de triangulação laser ou projeção de franjas, e podemos trabalhar em dois modos, ou o modo superfície, trabalhar a nuvem de pontos, ou então o modo perfil, apenas utilizando a linha de perfil e extraindo informação sobre essa mesma linha de perfil. Portanto, formas de fazermos metrologia em 3D. No que diz respeito à rastreabilidade, outro tipo de aplicações também, leitura de códigos 1D e 2D.
Neste caso, temos aqui alguns exemplos bastante críticos para leitura, como pode ser o exemplo de, é claro que isto foi um exemplo feito, mas códigos que possam estar parcialmente ocultos, ou faltas de parte do código, ou com plásticos na frente que dificultam a sua leitura, e com algoritmos especializados conseguimos resolver este tipo de leitura de códigos, que não são fáceis de resolver, assim como em superfícies bastante brilhantes, como pode ser em metais. Ainda dentro de um exemplo da leitura de códigos 1D e 2D, este tipo de leituras não tem que ser em parado, pode ser em movimento, tendo que ter associado a sistemas de iluminação adequados, sincronizando a captura e com sistemas de iluminação para fazer a leitura desses mesmos códigos. Ainda dentro da rastreabilidade, leitura de códigos OCR em 3D, mediante as características dos materiais e das nossas peças, a tecnologia 2D por vezes não nos ajuda a resolver essas aplicações. Quando o material base e os caracteres são todos iguais, têm as mesmas características, como pode ser, por exemplo, um pneu, é tudo cor negra, é muito difícil segmentar aquilo que é, por imagem, aquilo que é o fundo dos caracteres. Portanto, se nós utilizarmos uma tecnologia de triangulação laser, já podemos extrair informação de forma a segmentar aquilo que é o fundo e aquilo que são os nossos caracteres. Isto porque numa imagem de triangulação laser, os níveis cinzentos significam diferentes alturas e, nesse sentido, podemos segmentar os caracteres. Essencialmente, a tecnologia de triangulação laser consiste na aplicação de um laser sobre o objeto em que a câmara está a observar esta linha de laser. A reconstrução sucessiva destas linhas, deste perfis, permite-nos reconstruir a imagem em níveis cinzento, onde, como disse há pouco, os seus níveis de cinzento representam diferentes alturas. E, nesse sentido, passamos a poder identificar e segmentar aquilo que são os caracteres. Com algoritmos adequados, conseguimos fazer extrair e ressaltar aquilo que são os caracteres e com informação já capaz de podermos extrair e processar. Robótica guiada por visão, cada vez mais os ambientes colaborativos são uma realidade na nossa indústria, a colocação de portas ou vidros, onde os sistemas de visão vão ajudar a colocar estes componentes nas posições corretas, mediante referências que a linha proporciona, ok? Também outro tipo de aplicações, inspeção de 3D de cordões de soldadura ou depósitos de gomas ou colas selantes. Portanto, e neste sentido podemos fazer uma inspeção daquilo que são os cordões de soldadura, ver falhas, poros, todo tipo de defeitos que podemos visualizar. Todos estes defeitos têm que estar visíveis à superfície, defeitos internos não os conseguimos ver, ok? Não se trata de uma técnica de raio-x, mas sim de técnica 2D e 3D ao mesmo tempo. Ainda a robótica guiada por visão, neste caso as aplicações de beam picking, encontrar, selecionar e localizar tridimensionalmente componentes aleatoriamente num vasilhame, é cada vez mais uma necessidade, e a Infaman tem software próprio que nós desenvolvemos, que é o software InPicker, para dar resposta a este tipo de necessidades. As aplicações de beam picking é talvez o caso mais complexo, que é o chamado random beam picking. Existem outras necessidades como belt picking, rack picking ou mesmo picking in place. Portanto, ver aqui um exemplo de uma demonstração que nós apresentamos na nossa feira.
de uma aplicação de bin picking. Portanto, temos peças completamente aleatórias para poder fazer o seu picking. O nosso software suporta várias tecnologias 3D, desde triangulação laser, 3D estéreo ativo, 3D estéreo passivo, projeção de franjas e mesmo câmaras por tempo de voo. Suporta também várias marcas de robôs. Estas são apenas algumas que já estão integradas, no entanto, podemos integrar qualquer marca de robô que ainda não esteja suportada, uma vez que somos proprietários do software e podemos fazer essa integração a pedido. Falando um bocadinho de outras gamas espectrais, quando nós falamos das câmaras de visão 2D, estamos a falar de um bocadinho do espectro, que é esta zona aqui do arco-íris, portanto, que é a zona dos 400 até aos 700 nanômetros. Como disse há pouco o professor António Neves, existem muitos outros espectros, comprimentos de onda, onde existem sensores, câmaras, para nós extrairmos informação. Podemos utilizar sistemas de ultravioleta, sistemas infravermelhos e também câmaras hiperespectrais. Para termos um bocadinho de noção o que é que significam os diferentes comprimentos de onda, se nós estivermos a falar do raio-x, é a típica imagem de um raio-x, a Infamer não trabalha com este tipo de tecnologia. Se estivermos a falar de imagens nas gamas dos ultravioletas, que vai desde 10 aos 400 nanômetros, teríamos este tipo de imagem, de informação. Isto é a imagem visível, a cores, os comprimentos de onda NIR e SWIR, este tipo de informação, portanto não existe cor nestes comprimentos de onda. Os comprimentos de onda middle wave infrared e long wave infrared já não se trata de sensores que recepcionam a reflexão da iluminação, mas sim sensores que recepcionam a radiação dos corpos, ok? Portanto, não é necessário qualquer fonte de iluminação para estes sistemas formarem uma imagem. Um exemplo de aplicação, nos comprimentos de onda dos 900 aos 1700 nanômetros, o NIR, que é a detecção e separação de objetos estranhos em cereais nas gamas do espectro visível e do NIR. Portanto, essencialmente este tipo de aplicações, temos os cereais num vasilhame, que por gravidade passam numa zona restrita, e depois temos sensores para detectar aquilo que são os objetos estranhos. Portanto, e nesse sentido, os sensores, neste caso infravermelhos, trazem uma mais-valia relativamente ao visível. Portanto, se estivermos a falar a separação de objetos estranhos no arroz, e queremos separar, é muito comum haver muitas pedras, o arroz é tudo branco, portanto quase que não conseguimos diferenciar. Aqui está uma pedra, um objeto estranho, não o conseguimos diferenciar. No entanto, no comprimento de onda NIR infrared, de 900 aos 1700, já o conseguimos fazer, ok? Portanto, é neste sentido em que os comprimentos de onda diferentes, no NIR, neste caso, trazem uma mais-valia nas aplicações. Um outro tipo de aplicação é também, ainda nos cereais, nos grãos de café, da mesma forma, para poder distinguir aquilo que são pedras dos grãos de café, tem quase essencialmente a mesma cor, portanto no espectro visível é quase impossível fazer a separação, a segmentação deste grão, mas no NIR infrared já o conseguimos detectar de uma forma bastante óbvia. Mais aplicações, neste caso no comprimento de onda long wave infrared, ou seja, o térmico, algumas aplicações a nível industrial, onde podemos detectar defeitos no desembaciador do vidro traseiro do automóvel, detectar descontinuidades ou zonas sem atividade térmica, ou mesmo no sistema de aquecimento dos bancos dianteiros, da mesma forma detectar descontinuidades ou zonas sem atividade térmica ou controle de níveis de temperatura.
No que diz respeito a câmaras hiperespectrais, este é um tipo de câmara muito especial, ou seja, o que esta câmara faz é essencialmente para cada pixel desdobrar os diferentes comprimentos de onda que ele contém. Okay? Portanto, a cada pixel está associado uma assinatura espectral da amostra. Portanto, e essa assinatura espectral dessa amostra inclui informação de cor, composição química, temperatura, etc. Portanto, porque todos os átomos absorvem, dispersam a luz de uma forma única, através destas características somos capazes de identificar a composição química de cada pixel. Portanto, isso faz com que estas câmaras nos permitam resolver aplicações de reciclagem, por exemplo, onde podemos fazer identificação, classificação automatizada instantânea, separação de diferentes polímeros, e podemos ter os diferentes polímeros todos da mesma cor, branco, azul, seja o que for, em que o sistema hiperespectral vai conseguir diferenciá-lo. Isto porque não se baseia apenas na sua informação do espectro visível, a cor, mas baseia-se na sua composição química através da composição dos comprimentos de onda de cada um dos pixels. Portanto, podemos classificar e separar materiais provenientes de resíduos industriais e urbanos. Há muitas outras mais aplicações que podem ser efetuadas com esta tecnologia, nomeadamente na indústria alimentar. No entanto, não havia aqui muito espaço para mais. Um outro tipo de aplicações onde podemos utilizar também a visão artificial será na logística, na áreas da logística, desde a leitura de matrículas dos caminhões, assim como a leitura de matrículas dos contentores, porque os próprios contentores têm uma matrícula específica, assim como leituras de matrículas de materiais perigosos. Portanto, e com este tipo de informação, ao fazer a automatização dos controles de acessos, empresas que utilizam matrículas de contentores e conectadas aos seus sistemas de gestão, assim como controles de fretes na área de logística, assim como aplicações mesmo dentro dos portos comerciais. Portanto, e era desta forma que eu queria falar um bocadinho em termos de aplicações e exemplos industriais. Vou passar então a palavra ao colega Tiago. Ora então, boa tarde. Bem, antes de mais, agradecer o convite, a excelente apresentação, quer do professor António Neves, quer do Vítor. Espero trazer-vos aqui algumas novidades também em relação àquilo que é soluções de visão artificial que promovemos atualmente. O meu nome é Tiago Carvalho, sou gestor de produto na EF Fonseca há cerca de 11 anos. Para quem não conhece a EF Fonseca, é composta tipicamente por 4 áreas de negócios: automação industrial, processo e instrumentação ambiente, tecnologia de edifício e formação profissional também. Estamos sediados em Aveiro. O nosso core business e a área onde me encontro e onde está precisamente a secção da visão artificial é na parte da automação. É o nosso foco há 42 anos, sensivelmente esta parte. Como o professor disse, somos líderes nesta área e trabalhamos todas as tecnologias tipicamente aplicáveis ao mundo da automação. Obviamente que a visão artificial é uma dessas componentes e que tem assumido nos últimos anos um papel principal, diria eu. Já muito foi dito em relação às soluções, de uma forma muito resumida. Poderíamos falar aqui em aplicações de ambiente industrial, como seja na produção, na logística, transportes, ambiente não industrial, setor terciário, agricultura. Eu não queria de todo ser muito pormenorizado, quer a nível de ambiente, onde se utilizam as aplicações, quer nas tecnologias utilizadas. Obviamente já foi longo o discurso aqui a este nível. Em tecnologias 2D, tipicamente,
ainda aquilo que prevalece na indústria são as câmaras de snapshot, como o Vítor também acabou de referir. No entanto, nos últimos anos temos assistido a uma transformação por completo da indústria, não só com o aparecimento de novas tecnologias diferenciadoras. Tal como o nosso olho, nós vemos a cores e temos a noção da profundidade, a noção de 3D. Muitas vezes em aplicações industriais e também no mundo cotidiano precisamos ter a noção da profundidade para tomar decisões mais acertadas. A este nível, as marcas têm criado soluções 3D por várias tecnologias, o Vítor também já referiu algumas delas, luz estruturada, estéreo, tempo de voo, triangulação, são termos assim um bocadinho pesados provavelmente para este tipo de webinar, mas acima de tudo o que eu gostaria de salientar é que a indústria, e nomeadamente os fabricantes de soluções de visão artificial, têm-se reinventado no sentido de oferecer soluções tipificadas para um conjunto de aplicações também tipificadas e que existem na indústria. E era precisamente aí que eu queria dar um pouco mais de foco à minha apresentação e trouxe vários exemplos em termos de imagens e alguns vídeos também para tornar um pouco mais clara a mensagem que vos gostaria de passar. Muitos deles cruzam-se inclusive com as apresentações ou as soluções que o Vítor também apresentou, porque nós não inventamos nada de novo, as necessidades existem na indústria. E eu vou começar precisamente pela parte de armazenamento da imagem. A visão artificial tipicamente trabalha com imagem, sendo ela 2D ou 3D. Muitas vezes nos processos produtivos, por uma questão de documentação da própria qualidade, para termos um processo mais transparente ou informação do processo, os nossos clientes querem pura e simplesmente armazenar imagens, ou seja, nem sequer querem aplicar algoritmos de visão artificial, mas querem armazenar para, se de futuro necessitar dessa mesma imagem, ter alguma informação. A esse nível, nós temos uma solução que se chama EventCam e que permite fazer exatamente isso, gravar ou troços de vídeo ou alguma série de imagens em determinados momentos, quando temos um trigger associado, e guardar em memória. Portanto, a nível futuro, se for necessário fazer esse processamento, está disponível. Por outro lado, e curiosamente, falamos muito em robótica também. O robô tipicamente é usado para fazer manipulação de peças. Com o surgimento de robôs colaborativos, e no caso concreto, no caso da TM, que é uma marca de robôs colaborativos que nós representamos, o facto de trazer uma câmara integrada tem permitido, por exemplo, fazer inspeção de qualidade nas próprias linhas com o recurso a este mesmo elemento. Isto é, deixamos de ter um robô explicitamente para manipular peças, para pegar numa peça numa determinada posição e levá-la a uma ou outra, mas em algumas situações em exclusivo para levar a câmara a determinados pontos para fazer a inspeção de qualidade e verificar se essa mesma peça está ok ou não. Como outro exemplo, neste caso uma inspeção de qualidade na indústria panificadora, em que basicamente este é um caso típico de indústria 4.0, em que queremos ter informação em tempo real da nossa produção, no caso concreto de pão, saber a quantidade que estamos a produzir, o comprimento e a largura, mas neste caso em concreto também a altura. E, portanto, nada melhor do que utilizarmos um sistema de triangulação na própria linha para podermos obter esta informação. Portanto, aqui falamos de uma situação diferente, em vez de termos uma câmara 2D que nos tira uma imagem direitinha como os nossos olhos veriam, e como o Vítor já teve a capacidade de explicar, e muito bem, temos uma solução de triangulação que nos permite ver a componente da altura, e portanto tem a noção da profundidade do objeto. Nós produzimos os nossos equipamentos, ou num ambiente de produção industrial, tipicamente temos que etiquetar esse mesmo produto. Uma das grandes dificuldades que temos no dia a dia, os nossos clientes nos levantam, passa por ter uma solução tipificada, relativamente simples de configurar e de ajustar,
para garantir a qualidade da nossa etiqueta. Bem, a esse nível, nós podemos falar de uma solução que se chama Label Checker. O Label Checker é uma solução que foi desenvolvida à medida para, com simples ferramentas em que nós tiramos uma imagem, guardamos a imagem e colamos ferramentas em cima de pontos específicos, conseguimos criar inspeções como as que podemos ver na imagem deste diapositivo. Como seja, ler códigos 1D ou 2D, medir a posição da etiqueta, verificar a presença dos logos, medir a própria dimensão da etiqueta. Muito importante também ler com o OCR os caracteres que estão nesta etiqueta, por exemplo, na data da validade, no lote, que é necessário que esteja presente. E tudo isto feito com um software que é realmente simples de integrar. Isto faz com que de hoje à amanhã há uma alteração desta mesma etiqueta ou muda o produto e não seja mais necessário um especialista de visão a fazer a alteração daquela aplicação, porque na maior parte das vezes alguém com a formação adequada consegue fazê-lo na própria fábrica. E este, creio, é o clique que se tem dado nos últimos anos em termos de fabricação de sistemas de visão artificial. É criá-los intuitivos para poder ser usado a nível geral por pessoas menos especializadas. Obviamente que esta alteração na indústria tem riscos, porque muitas vezes descuramos algumas questões muito importantes, como sejam iluminação do próprio sistema, entre outros. Uma das componentes também muito importantes, obviamente, no sistema de visão artificial, e que há muitos anos é usada esta parte, são os sistemas de leitura de código de barras. Quando falamos do código de barras, falamos de 1D e falamos também agora, mais recentemente, de códigos 2D ou até mesmo OCR. A SICK foi uma das pioneiras nesta área e, para vos dar um exemplo de um sistema que seja um sistema high-end, de topo, tipicamente para este tipo de inspeção, apresento-vos o sistema Alice Vision. Para que tenham uma ideia, a logística é uma área muito importante a nível global para a SICK, está presente em cerca de 70% dos aeroportos mundiais, e este é o sistema que utiliza atualmente nos aeroportos para ler as nossas bagagens. Se por algum motivo alguém já teve um problema com o extravio de bagagens, não se venham queixar à SICK, porque provavelmente eram uns 30% que falta aqui no share. É uma brincadeira, desculpem. Mais recentemente, com estas mesmas câmaras e com a tecnologia que utilizamos, permite-nos fazer coisas mais interessantes ainda do que ler o código de barras. Permite-nos fazer OCR, que é a leitura dos caracteres. Há uma curiosidade apenas. Muitas vezes ler o código de barras num aeroporto não é suficiente, porque o próprio aeroporto, quando temos um voo, basicamente, onde aquela mala não é o voo, não é o destino final, portanto vamos ter que reencaminhar a mala para um outro voo, ainda não chegou o destino daquele código de barras. Portanto, o OCR, a leitura do código, do caractere, com o destino final desse mesmo voo, faz com que cerca de 20% das malas que são perdidas hoje em dia possam ser, neste momento, colocadas no loop e chegar ao destino final. E é neste momento isso que estamos a desenvolver em alguns aeroportos mundiais e em Portugal incluído. Outra solução transportada, neste caso, para centros logísticos, onde também se utiliza a visão artificial, é a leitura de código de barras, neste caso, nos grandes centros logísticos, como DHL, UPS e similares. Neste caso, em concreto, também temos soluções completas, como sejam soluções de leitura de código de barras, em 5 faces. Neste caso, a imagem que vemos aqui cobre 5 faces, topo, laterais, frontal e traseira, e podemos fazer a volumetria também das caixas e a própria pesagem. Portanto, aqui já falamos de um sistema um bocadinho mais abrangente que não apenas a visão artificial. A próxima vertente tem a ver novamente com robótica. De uma forma muito global, à medida que nós cada vez mais usamos robôs para automatizar os nossos processos, mais uma vez é necessário fortemente nas nossas fábricas terem sistemas
que sejam simples de implementar e ao mesmo tempo robustos. Neste caso falo-vos do sistema PLOC e tenho um pequeno vídeo. E o sistema PLOC basicamente é um sistema em que a configuração deve ser feita em 10 a 15 minutos, deve ser algo muito simples de se fazer. E neste caso em concreto, vemos inclusive o software a dar ali as coordenadas, nós fazemos o TITS de uma peça e depois pedimos uma nova imagem para dar uma nova coordenada ao robô. Portanto, fazemos o ensino de uma peça, alinhamos, calibramos e pomos o sistema em run, e deve ser tão simples quanto isso. Obviamente que depois numa integração, que as coisas são um pouco mais complexas, mas a mensagem que vos queria passar era efetivamente de que os sistemas têm que ser o mais simples de integrar possível, porque caso contrário vamos ter alguns problemas seguramente. Da mesma forma, e ainda continuando com robôs, naquele caso, no primeiro caso, portanto, quando falamos do PLOC, falamos de peças que estão tipicamente com a mesma altura em transportadores. No caso de belt picking, e no nosso caso belt picking, geralmente falamos de velocidades mais elevadas, falamos de peças com alturas diferentes e, portanto, utilizamos aqui uma câmara com uma tecnologia diferente, com triangulação, como podem ver ali num laser a ser projetado. Portanto, esta câmara permite-nos ter noção da altura da peça e, portanto, com base na altura, ajustamos, por exemplo, no caso de vegetais frescos, para não danificar os vegetais, no caso aqui das bolachas, para detectarmos bolachas com defeito, por exemplo, que só têm uma camada de bolacha e sem chocolate, o que certamente iria irritar a algum dos seus consumidores. Como falámos também, ainda há pouco tempo, o Vítor teve a possibilidade de mostrar, o bean picking é tipicamente, dentro daquilo que é a visão artificial na indústria, é o aclamada, a solução que realmente toda a gente quer e que toda a gente pensa que vai resolver os problemas todos que tem dentro de fábrica. Tipicamente não é assim. A SICA, a este nível, também tem uma solução que permite ter várias tecnologias associadas ao mesmo software que permite fazer desenho ou permite fazer uma comparação com o ficheiro CAD da peça e afins. O bean picking, e o vídeo também mostra, permite-nos ir buscar peças a granel em caixas. Okay? É preciso sempre muita ressalva a este nível. Tipicamente fazemos sempre o estudo de viabilidade para perceber qual é que pode ser a melhor tecnologia ou efetivamente se a solução até pode, ou a aplicação pode ser resolvida com uma solução deste género, porque na realidade o bean picking traz muitas dificuldades, não só ao sistema de visão em si, porque muitas vezes o sistema de visão até funciona, mas depois temos problemas com a parte da integração com o robô, por possíveis colisões com várias peças, colisões com a caixa. Mais recentemente falámos de despaletização automática. Portanto, despaletização automática, falámos em pegar numa palete com caixas, por exemplo, e em vez do tradicional retirar um layer de caixas todas de uma vez, hoje em dia queremos tirar uma caixa de cada vez. Não só caixas, mas neste momento também de peças a granel que venham assim em cima da palete. Saindo um pouco deste ambiente da robótica, mas falando ainda de veículos, hoje em dia nas nossas fábricas os sistemas de visão começam a ser muito mais abrangentes do que até há bem pouco tempo. Com a abundância de AGVs ou veículos autoguiados nas fábricas, ou até cada vez mais proliferação de empilhadores, há mais riscos de acidentes. Os sistemas de segurança típicos que se utilizam a este nível são tipicamente em 2D, é necessário ter uma componente 3D e os sistemas de apoio com câmaras 3D são fundamentais. Vimos aqui alguns exemplos de câmaras 3D em que nos permitem ter um volume e, dependendo da distância ao objeto, ou reduzirmos a velocidade do veículo ou mesmo pararmos o veículo. Em AGVs, ou equipamentos autónomos, é também necessário, muitas vezes, ter a noção de onde é que está a carga.
Okay? Neste caso em concreto vimos, por exemplo, uma palete e o AGV teria, ou o empilhador teria que ir buscar automaticamente esta palete. Portanto, temos que detectar onde é que está a palete, qual é que é a distância dessa palete e onde é que eu posso colocar os garfos do meu empilhador, e nada melhor do que uma solução 3D para resolver esta aplicação. Por outro lado, em ambiente outdoor, a problemática é a mesma, as tecnologias têm que ser ligeiramente diferentes para aguentar diferentes ambientes, e aqui falamos, por exemplo, de chuva, de nevoeiro. Neste caso em concreto, com o Visionary, utilizamos câmaras estereoscópicas que podem trabalhar inclusive durante a noite e conseguem ainda assim detectar objetos. Numa versão completamente diferente, infelizmente devido ao Covid, embora estas tecnologias já se utilizassem há muitos anos e utilizam há muitos anos esta parte, nomeadamente em shoppings, a contagem de pessoas e o distanciamento social são hoje uma das necessidades muito premente em diferentes tipos de áreas. Neste caso em concreto, e o professor António Neves referiu há pouco a utilização, por exemplo, de lidares para complementar a visão artificial, temos um sistema que é precisamente constituído por um lidar multilayer, portanto um pseudo 3D, que nos permite, com mecanismos de machine learning, detectar o que é a silhueta de uma pessoa, portanto detectar o ombro e a cabeça e, com base nisso, classificar pessoas e contar pessoas. Do mesmo modo, com sistemas que se podem embutir no nosso teto falso e com câmaras TOF, câmaras por tempo de voo, fazemos exatamente a mesma coisa. Ou ainda com câmaras 2D convencionais e com algoritmos de deep learning inclusive, e machine learning também, conseguir, por exemplo, detectar quantas pessoas estão numa sala, diferenciar pessoas, por exemplo, de animais, e é este o estado da arte a este nível. A medição da temperatura é também uma área essencial nos dias que infelizmente passamos. Neste caso em concreto, a grande diferenciação passa pelo facto de conseguir distinguir o que é uma pessoa e conseguir alocar a medição da temperatura à zona correta do corpo para, de uma forma rápida e sem termos a necessidade de andar termómetro na mão, pessoa a pessoa, fazer esta mesma verificação. E por fim, estou mesmo a terminar, para vos dar um exemplo um bocadinho fora da caixa de outros sistemas que se podem desenvolver com visão artificial, no mundo real também, falávamos de uma nova iniciativa pela IATA, que é basicamente a Associação Aeronáutica, em que, por problemas que geralmente são causados nos aviões, na fuselagem dos aviões, pelos pórticos, pelas gruas, decidiu colocar pictogramas nas portas dos aviões para permitir a automatização das gruas ou das pontes que fazem a aproximação, e é precisamente um dos projetos onde estamos a trabalhar neste momento, e resolvi deixar-vos aqui como um dos exemplos interessantes onde nós podemos usar esta tecnologia. Agradeço o convite, da minha parte é tudo, muito obrigado. Bom, eu queria começar por agradecer quer ao engenheiro Vítor, quer ao engenheiro Tiago pelas excelentes apresentações. Acho que, pelo menos na minha humilde opinião, ficámos com uma ideia muito concreta das imensas e quase infinitas aplicações da visão por computador na indústria, e sem dúvida isto é uma das formas que nós temos para digitalizar todos os nossos processos, quer de produção, quer de funcionamento. Portanto, as aplicações são inúmeras, e a visão por computador é sem dúvida uma potencial forma de nós conseguirmos perceber o mundo que nos rodeia e utilizar essa informação, quer do ponto de vista das máquinas, que possamos usar num determinado processo, quer até para nós humanos, como forma de inspeção e de controle de tudo aquilo que se passa à nossa volta. Bom, estamos dentro do tempo que tínhamos programado para esta sessão, portanto eu queria agradecer aos meus colegas. Portanto, eu faria só uma pergunta muito breve a cada um deles. Começaria talvez pelo engenheiro Vítor. Surgiu-me aqui uma questão enquanto decorria a sua apresentação, pedi-lhe só por favor que fosse breve. Em
de formação para podermos utilizar estes sistemas de visão por computador, ou mesmo em termos de formação necessária para os poder programar, o que é que a Infamin tem como oferta? Olá, boa tarde. Ora bem, uma dos nossos objetivos é termos sempre os nossos clientes bem informados, ok? Portanto, os softwares que utilizamos são softwares abertos, portanto, são softwares em ambiente gráficos que estão completamente abertos ao utilizador. Portanto, nesse sentido, nós fazemos sempre formação durante o período da compra do equipamento, da instalação do sistema, para que possam ser autónomos nesse sentido. Portanto, é a nossa política poder formar as pessoas para que possam ser o mais autonomamente possíveis, para depois poder dar a manutenção aos próprios sistemas. Depois, para fazer novos upgrades, se a concepção, se o conceito do setup da aplicação o permitir, introduzir novas ferramentas e fazer esse controle, pois teremos toda a possibilidade de fazer mais formação, novo suporte, acompanhamento dessas novas necessidades, mas sempre com o objetivo que quanto maior autonomia os nossos clientes tiver, melhor para todas as partes. Ok? Obrigado, engenheiro Vítor. Engenheiro Tiago, eu, enquanto também vi a sua apresentação, como potencial utilizador de toda a tecnologia que apresentou, e foi apenas uma pequena parte daquilo que é a oferta que vocês como empresa, representante de outras marcas que produzem não só equipamento, como também soluções integradas, como é que eu, pretendendo utilizar qualquer ferramenta de visão por computador num determinado contexto, o quão difícil é depois eu poder ajustar essa ferramenta, essa aplicação para novos problemas que entretanto possam surgir, claro, dentro da mesma, entre aspas, gama de problemas? Bem, a esse nível e como eu fui referindo ao longo da minha apresentação, as marcas têm de facto desenvolvido soluções standard tipificadas para aplicações também tipificadas. Quer isto dizer o quê? No caso, por exemplo, concreto do Label Checker, onde temos que identificar várias características de etiquetas, por exemplo. O sistema está construído, à semelhança de praticamente todos os outros, para permitirem ter vários jobs, é assim vulgarmente designado, em que nós, sempre que temos que alterar porque mudou o layout da etiqueta ou temos uma nova etiqueta, configuramos um novo job com ferramentas muito visuais. Portanto, hoje em dia já muitos engenheiros, muitos académicos e pessoas muito formadas nesta área fizeram um trabalho de casa e desenvolveram por nós, de modo a nos facilitar esta mesma integração numa aplicação semelhante, mas diferente. Outra coisa é termos um equipamento que está a fazer uma determinada ação num determinado momento e queiramos que ele passe a fazer uma ação completamente distinta. Aí é bastante mais complexo. Ainda assim, como hoje em dia a tecnologia que utilizamos é a mesma, ou seja, a base em termos de hardware muitas das vezes é o mesmo, nós conseguimos colocar a mesma câmara com diferentes apps, tal e qual o nosso telemóvel hoje em dia tem diferentes apps para fazermos as mais variadas coisas, conseguimos colocar a mesma câmara com apps diferentes para fazer coisas diferentes. Portanto, até aí estamos a tentar ter uma solução que seja um bocadinho mais standard na indústria para permitir fazer coisas completamente diferentes. Agora, tem que ser sempre analisado caso a caso, não há outra forma. Ok, obrigado. Eu acho que temos tempo aqui muito brevemente também para uma pergunta que nos chegou aqui através do
do nosso chat desta sessão. Queria também só reforçar aqui os nossos contactos, pelo menos deste grupo de 3 pessoas que estivemos agora convosco, portanto estejam à vontade para nos contactar a posteriori, na eventualidade de surgir alguma questão. Portanto o tempo é limitado e não queremos que esta sessão se alongue. Perguntava se calhar ao engenheiro Vítor, muito rapidamente, num minuto, tenho a pergunta que nos foi colocada: como ultrapassar a dificuldade de medição de peças metálicas? O que eu percebi, isto é, até que nível de tolerância nós conseguimos ir? Ora bem, compreendo que assim, as peças, fazer metrologia em peças metálicas normalmente apresentam um grande desafio que está relacionado com o facto de serem superfícies muito polidas e brilhantes. Portanto, temos que, em primeiro lugar, selecionar um sistema de iluminação adequado para essa peça, e a iluminação, nós só podemos concluir a iluminação adequada através da experiência. Portanto, não há nenhum cálculo que eu possa fazer para que me diga qual o sistema de iluminação, ou já fizemos, temos a solução aqui na prateleira e sabemos qual vai ser essa solução, senão temos que experimentar. Portanto, o primeiro desafio é, sem dúvidas, a questão da iluminação. Depois, o segundo desafio é também o tipo de lente que devemos utilizar. Se estamos a fazer uma aplicação de metrologia, e como eu mencionei também, devemos utilizar lentes telecêntricas, ou seja, são lentes que não têm perspectiva, e nesse sentido dá-nos imediatamente medições com muito mais precisão. Depois, o outro desafio será a resolução ou a tolerância com que se pretende fazer essas medidas. No entanto, isso é sempre uma relação que vamos ter entre o campo de visão que estamos a observar e a resolução que nós conseguimos ter na nossa câmara. Portanto, e uma relação com a outra, determinamos aquilo que é a resolução do nosso sistema e depois, a partir daí, conseguimos calcular qual a tolerância que obtemos. É claro que se tivermos um campo de visão de 1 metro, não podemos chegar às centésimas. Se tivermos um campo de visão que são 50 milímetros, se calhar já chegamos facilmente às centésimas, ou eventualmente alguma coisa menos. Mas é, portanto, algo que tem que ser visto caso a caso sempre. Okay? Mas estes são os 3 desafios principais: superfícies muito brilhantes, iluminação adequada, a ótica telecêntrica e depois a resolução para a câmara, para a resolução que se pretende trabalhar. Ok, muito obrigado a ambos. Estamos a ultrapassar o nosso tempo, portanto eu agradeço uma última vez a vossa presença, agradeço também o convite em meu nome e em nome da Universidade de Aveiro de nos terem convidado para este webinar. Foi com grande gosto que tentámos partilhar um pouco esta visão, lá está, dupla palavra visão, da utilização deste tipo de sensores e de equipamentos e de tecnologia como forma de digitalização dos processos produtivos. Da nossa parte é tudo, agradecemos imenso mais uma vez o convite. Futuras questões ou mais questões que possam vir a ocorrer, mais uma vez os nossos contactos ficarão disponíveis e, portanto, será depois mais fácil, com calma, responder a todas as eventuais questões que possam surgir. Da nossa parte é tudo, muito obrigado. Obrigada pela partilha e pelos exemplos práticos e pela informação rica que aqui nos deixaram. De facto, as questões só começaram a aparecer mais agora no final, mas também reforço a informação que acabou de indicar. Os contatos vão ser disponibilizados nas apresentações que iremos enviar por e-mail e poderem assim contatar diretamente e esclarecer algumas questões mais em pormenor. A gravação também vai estar disponível, portanto está todo aqui um conjunto de canais disponíveis para continuarmos esta comunicação, mas para conseguirmos cumprir aqui o alinhamento que estava definido, eu passaria de imediato à professora Leonor Teixeira, da Universidade de Aveiro, que nos vai falar um pouco sobre a importância de avaliarmos a maturidade digital para assim definirmos uma estratégia futura consistente e tomarmos decisões informadas sobre os próximos passos que devemos desenvolver. Portanto, passo a palavra à professora Leonor. Muito obrigada. Muito obrigada.
Muito boa tarde a todos. Sou a Leonor Teixeira, como já devem saber, da Universidade de Aveiro. Integro o consórcio que está na base deste conjunto de iniciativas, conjuntamente com outros colegas da Universidade de Aveiro. Hoje temos uma temática diferente, nova, no webinar, mas o elemento aglutinador de todos os webinars, que é o Shift 4.0, esse é o mesmo. É precisamente, e mais uma vez, o meu papel apresentar a ferramenta durante 5 a 10 minutos. Mas gostava de começar com uma ligação à temática de hoje, que é a visão por computadores. E a questão de partida é, será a visão por computador uma tecnologia-chave no contexto de transformação digital? Como vimos pelo excelente painel que tivemos anteriormente, com certeza que é uma tecnologia muito importante neste... Desculpa interromper, não tem o seu PowerPoint em modo de apresentação, não tem leitura. Peço-lhe que altere, está bem. E agora? Está? Ok, pode continuar. Obrigada. Também não tinha passado do primeiro slide. Então, a questão de partida será esta e a resposta é, com certeza, este é, sem dúvida, uma tecnologia-chave na transformação digital. O meu papel aqui é apresentar o Shift, mas uma curiosidade é que da nossa visita às empresas, quando foi do diagnóstico assistido, esta era uma tecnologia que algumas organizações até tinham presentes. O que faltava era a integração com o restante processo, portanto, tinham soluções isoladas, mas faltava-lhes a integração com o resto do processo. Mas vamos já ver mais algumas indicações à medida que irei falando da experiência com o Shift. Sendo assim, começaria então por apresentar mais uma vez a ferramenta de autodiagnóstico, de referir que esta ferramenta foi desenvolvida pelo ISQ conjuntamente com o IAPMEI e outros parceiros, está orientada para PMEs e está alinhada ao contexto português. O resultado que vamos aqui apresentar contempla também o exercício piloto da utilização da ferramenta e, como referi, irei, em alguns aspectos, salientar alguma experiência enquanto executora no diagnóstico assistido no terreno. Relativamente à estratégia I 4.0, já todos sabemos que esta estratégia não é fácil de implementar no âmbito das organizações, uma vez que requer um pensamento sistémico e um pensamento global. Portanto, é necessário alinhar a estratégia com os parâmetros da organização, traçar um caminho para o fazer, basicamente em termos de alguns passos: autodiagnóstico, avaliação das oportunidades e traçar os tais roadmaps, implementar as estratégias e depois monitorar. Dentro deste caminho, que é a estratégia I 4.0, o Shift 4.0 encaixa precisamente ou responde às necessidades da etapa 1 do autodiagnóstico e da monitorização. Do autodiagnóstico, porque é uma ferramenta que nos permite avaliar e medir o contexto atual das organizações em termos de tecnologia I 4.0, tecnologia e estratégia, devolve o nível de maturidade da empresa nessa altura e algumas linhas de orientação genérica que possam ser úteis para traçar os roadmaps. É ainda uma ferramenta que pode ser utilizada na monitorização, na medida em que as empresas podem usar a ferramenta espaçada no tempo e assim verificarem como é que está a decorrer a sua implementação da estratégia I 4.0. Em termos de elementos que compõem esta ferramenta, temos como mecanismo de input um questionário que os empresários devem responder e o mecanismo de output é o relatório de autodiagnóstico que contempla o nível de maturidade e as orientações genéricas. Em termos de elementos que agregam a ferramenta, basicamente, se é uma ferramenta de alinhamento e orientação I 4.0, contempla 6 dimensões que tentam responder a esse alinhamento, nomeadamente estratégia e organização. Nenhuma implementação deve ser conduzida sem uma estratégia definida. Depois tem um conjunto de conceitos que estão relacionados com toda a tecnologia I 4.0, nomeadamente em termos de fábrica inteligente, de operações inteligentes e produtos inteligentes. Tem depois os serviços baseados em dados, que têm a ver com todos os serviços que são potenciados depois de conhecer os dados em tempo real. E ainda a parte de recursos humanos, que é uma componente importante na implementação de uma estratégia desta natureza.
Em torno destas dimensões, temos ainda alguns pilares que devem ser também tidos como referência e que, no fundo, vão dar o alinhamento para cada uma das estratégias e dimensões. Em termos de resultados, do que serão os outputs desta ferramenta, quem utilizar a ferramenta vai ter alguns resultados gráficos e outros resultados que são mais textuais. Os resultados gráficos, o principal que destaco aqui é um gráfico radar, onde se pode ver no centro do gráfico uma indicação numérica que diz precisamente qual é o nível de maturidade da empresa naquela altura. Essa indicação pode ir desde o nível 0 até ao nível 5, sendo que o 0 é o nível mais baixo, sem competências e 4.0, e o nível 5 é o executor de topo, o nível mais elevado. Podemos ver também alguns elementos em torno deste gráfico radar que nos indicam quais são as dimensões que mais contribuem para aquele nível de maturidade e também as dimensões que menos contribuem para aquele nível. Como eu indiquei no início, esta ferramenta permite avaliar espaçadamente no tempo o nível de maturidade da empresa. No entanto, quando se aplica a ferramenta, nós consideramos esse o momento zero. Estamos a avaliar o que temos dentro de portas. A ferramenta permite ainda avaliar uma situação futura de acordo com os objetivos traçados pela empresa, portanto, que será um momento futuro. E é precisamente entre estes dois momentos que a ferramenta gera aquelas orientações genéricas que depois irão ser a base para que a empresa possa traçar os seus roadmaps para atingir aquele nível de maturidade desejado. Muito rapidamente, em termos dos resultados, portanto, esta ferramenta foi aplicada a um conjunto alargado de empresas, PMEs, principalmente, tendo algumas também de grande dimensão colaborado para este estudo, mas destacamos aqui o estudo num relatório que também está disponível no site de APMEI, que contempla uma amostra de 64 empresas. Estas 64 empresas foram escolhidas pelo facto de terem participado no autodiagnóstico com o Shift e também pelo facto de terem tido nas suas instalações um grupo de consultores, portanto, que fizeram o diagnóstico assistido na medida em que foram não só validar o autodiagnóstico feito automaticamente com o Shift, como também, em algumas situações, dar algumas orientações que pudessem ajudar as empresas para o aumento das competências digitais e da implementação de futuras tecnologias e 4.0, portanto, orientações naturalmente genéricas. Agora, falando muito rapidamente do que foram os resultados desta amostra de 64 empresas, a maior parte delas é do centro e do norte, temos uma grande parcela de empresas PMEs, sendo que ainda existem 23% desta amostra que são empresas de grande dimensão. Em termos de resultados propriamente ditos, portanto, chegamos à conclusão que a maior parte das empresas conhece efetivamente o conceito de indústria 4.0, no entanto, tem alguma dificuldade na materialização e na operacionalização do conceito. Portanto, principalmente por onde começar, qual a melhor estratégia para começar uma implementação I 4.0. Verificamos também que as empresas têm, que sabem muito bem quais são os objetivos que querem alcançar com a adoção de tecnologias I 4.0 e essas não nos surpreenderam, porque de facto elas querem aumentar as receitas e aumentar a eficiência dos seus processos. Em termos de nível de maturidade em si, verificamos que a grande maioria das empresas com uma representatividade de 52% está no nível 1. É um nível de maturidade baixo, sendo que ainda encontramos 27% com nível de maturidade 0. De referir que nenhuma empresa alcançou o nível de maturidade 5, nenhuma alcançou o nível de maturidade 4 e apenas 2 alcançaram o nível de maturidade 3. A relação que existe entre o nível de maturidade e a dimensão da empresa também nos parece óbvia. Portanto, quanto maior é a empresa, maior é o seu nível de maturidade. Isto deve-se ao facto dessas empresas terem a necessidade de ter os seus processos automatizados e isso conta naturalmente para um maior nível de maturidade. Em termos de aspectos ou dimensões que mais contribuem negativamente para o nível de maturidade alcançado, verificamos que os serviços baseados em dados, os produtos inteligentes e a fábrica inteligente foram as três dimensões mais
penalizadoras para aquele valor. Observou-se também uma vontade por parte das empresas em aumentar o nível de maturidade nas suas 6 dimensões, com particular destaque para os recursos humanos e para as operações inteligentes, que têm a ver com, no fundo, a otimização ou a digitalização dos seus processos. Existe também uma grande motivação por parte dos gestores que foram abordados a integrar os ecossistemas digitais, pois isto, se até agora isto era uma moda, daqui para a frente vai ser com certeza uma necessidade. Mas o que se verificou também foi, apesar de terem essa vontade, não se verificou uma estratégia I 4.0 bem definida. Portanto, como eu comecei por referir no início, uma estratégia I 4.0 é algo complexo, que envolve todas as dimensões da empresa e terá que ser traçada essa estratégia antes de partir para soluções isoladas, que depois isoladas até podem responder a determinadas ilhas, mas no seu conjunto podemos não ter o efeito desejado. E mais uma vez realço aqui o que observamos face à visão por computador em algumas empresas que até tinham soluções desse género, algumas, não é? Mas elas não estavam completamente integradas nos processos, portanto recolhiam dados, mas depois os dados não chegavam aos sistemas ERP porque faltava a fronteira dos sistemas MES por meio. Na sua maioria, as empresas percebem os benefícios da digitalização, mas o investimento realizado em prol desse benefício ainda é muito pouco, portanto, ou seja, elas percebem que é benéfico para elas, mas depois não têm investimento, ou porque não têm, ou porque acham que é um investimento cujo retorno é a longo prazo, portanto, definido para esses objetivos. Muitas empresas, como também já referi, possuem tecnologias impulsionadoras da I 4.0, mas não tiram devido partido delas, quer porque elas não estão corretamente integradas nos processos, portanto, ou seja, estão integradas nos processos, mas não de uma forma coerente, e este facto foi observado no terreno por algumas dessas entidades. Para terminar, gostaria só de referir que a nossa vontade em aprofundar este conhecimento e ajudar este conjunto de empresas levou-nos a pensar e a criar mecanismos que pudessem ser motivadores para a aceleração, portanto, deste processo, nomeadamente através de instrumentos diferenciadores em termos setoriais e de dimensão, uma vez que o Shift é uma ferramenta que única, ainda não está trabalhada para determinados setores nem para as dimensões da empresa, portanto, isto levou-nos a pensar, portanto, numa outra abordagem, num outro projeto que pudesse promover, então, a sensibilização da digitalização junto às PMEs e, ao mesmo tempo, criar mecanismos que fossem facilitadores à adoção deste conceito. E foi com base naquela motivação que nasceu o projeto Shift to Future, portanto, que esperamos que venha a arrancar em breve, e este sim permite dar continuidade ao projeto anterior e potenciar o aumento de conhecimento da capacitação das PMEs em tecnologia e estratégia I 4.0. Muito obrigada, é tudo. Obrigada, Leonora. Neste momento, e antes de fechar este webinar, gostaria apenas de reforçar que todo este ciclo de eventos online, quer sobre tecnologias, ferramentas, metodologias que temos estado a fazer neste último mês, estão disponíveis num link que uma colega nossa disponibilizou agora aí no vosso espaço de questões, e portanto podem aceder a esse link e assim não só saberem as próximas edições, mas também ter a oportunidade de rever alguns dos webinars que já desenvolvemos dentro desta temática da transformação digital. Aproveito só para referir que para completar este ciclo faltam-nos 2 eventos. Vamos já ter um no dia 22 de junho, na próxima semana, sob oportunidades e desafios da transformação digital. E depois no dia 29, um dedicado à realidade virtual e aumentada na transformação digital. Portanto, são bem-vindos, basta se inscreverem, portanto, podem aceder através desse link e fazer a vossa inscrição e estar connosco numa sessão de 1 hora, 1 hora e pouco, e assim ouvirem falar de diferentes matérias, ferramentas, que de alguma forma podem ajudar a aumentar
o conhecimento e a informação sobre estas matérias. Referir, portanto, um agradecimento final aos oradores, ao Dr. António, ao Engenheiro Vítor e ao Engenheiro Tiago pela sua disponibilidade e pela informação rica e prática sobre todas estas questões ligadas à visão artificial. Para muitos poderá ser ainda uma matéria nova ou um pouco consolidada, portanto todos estes elementos são sempre bem-vindos. Como referi no início, para quem chegou mais tarde, teremos esta gravação disponibilizada aos inscritos, bem como algumas as apresentações para poderem consultar não só a informação, como os contatos disponibilizados. Portanto, um agradecimento final à Universidade de Aveiro e em particular à professora Leonor por toda a colaboração na concretização desta sessão e nos ter proporcionado também aqui muita informação ao longo de alguns webinars sobre temas muito diversos. E termino também em nome do IOPMEI a agradecer a vossa adesão e espero encontrar-vos num próximo webinar. Muito obrigada, boa tarde.